E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a compreender a ideia de igualdade. Bem, mas o que é igualdade? Quando nós não temos diferença entre duas coisas, nós dizemos que elas são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho algumas figuras que são iguais. Eu tenho essa carinha feliz aqui, que é igual a essa carinha feliz. E eu tenho essa nuvem aqui, que é igual a essa nuvem aqui. E, por fim, eu tenho essa flor, que é igual a essa flor. Ou seja, essas figuras elas têm uma relação de igualdade, ou seja, elas não apresentam diferença. Agora, se eu pegar esta uva aqui, observe que ela é diferente desse coração, ou seja, essas duas figuras elas não apresentam relação de igualdade. Agora, imagine que eu tenho aqui um total de 8 estrelas. E eu queira somar esta quantidade com umas 2 estrelas. E aí eu te pergunto, quantas estrelas nós vamos ter? Eu posso colocar as 8 estrelas que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E posso colocar mais 2 estrelas que eu juntei. Ou seja, eu fiquei com um total de 10 estrelas. Ou seja, a quantidade que está aqui é a mesma quantidade que está desse lado aqui. O que eu fiz aqui foi uma adição de estrelas. Agora, imagine que eu tenha 5 corações aqui. E eu quero subtrair, ou seja, eu quero tirar 2 corações. E a minha pergunta é, com quantos corações nós vamos ficar? Se eu tenho 5 corações e eu tirei 2 corações, significa que eu vou perder 2 corações aqui, não é? Então, eu vou ficar com uma quantidade de 3 corações. Então, nós vamos ficar com uma quantidade de 3 corações. E, novamente, isso daqui representa a mesma coisa que isso daqui. Ou seja, eu fiz uma subtração. Agora, voltando aqui para a adição, eu te pergunto, será que existe uma outra quantidade de estrelas que eu vou somar e o resultado vai dar 10 estrelas? Por exemplo, se eu colocar aqui 6 estrelas, então, 6 estrelas, e somar com mais 4 estrelas, isso vai ser igual a quantas estrelas? Se nós contarmos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 estrelas. Então, o resultado disso é 10 estrelas, correto? Então, eu posso colocar as minhas 10 estrelas aqui. Ou seja, se eu somar essas duas quantidades, vão representar a mesma coisa que essa aqui. E sabe qual é o interessante disso? É que eu estou falando de igualdade, não é isso? Então, e se eu quiser, em vez de colocar em figuras, representar em números? Ou seja, aqui eu tenho um total de 8 unidades, e eu estou somando isso com um total de 2 unidades. E isso está dando 10 unidades. E se eu fizer a mesma coisa aqui do lado direito, eu tenho que isso aqui representa um total de 6 unidades, e eu estou somando com 4 unidades. Isso também deu 10, ou seja, deu 10 unidades. O que eu quero que você note é que, se eu somar 8 mais 2, isso vai representar a mesma quantidade que 6 mais 4. Ou seja, o número 10 ele pode ser escrito como 8 mais 2 e também como 6 mais 4. Você consegue pensar em uma outra forma de escrever o número 10? Eu consegui pensar aqui
em 5 mais 5, que também dá 10, e também em 9 mais 1, que também dá 10. Ou seja, existem várias maneiras de se escrever o número 10. E, claro, não apenas o 10, né? Todos os números, como, por exemplo, o número 3, que está representado por esses 3 corações aqui. Então, aqui é o 3, e aqui eu tenho um total de 5 unidades, ou seja, 5 corações, e eu vou diminuir isso por 2 unidades, e isso é igual a 3. Deixa eu colocar o 3 aqui embaixo para ficar melhor de ver. Então, aqui eu tenho 3 unidades. E, novamente, existem outras formas de se representar o 3? Sim! Por exemplo, eu posso colocar aqui, na minha subtração, 6 menos o 3. Isso é a mesma coisa que 3 unidades. Eu também posso colocar, por exemplo, 9 menos 6, que também é igual a 3. Ou seja, a subtração 5 menos 2 é igual à subtração 6 menos 3. Posso até colocar isso aqui. Então, 5 menos 2 representa a mesma quantidade que 6 menos 3, porque ambos dão resultado de 3 unidades. Na verdade, o que eu quero que você note nessa aula é que existem somas ou subtrações que representam a mesma quantidade. E, quando elas representam a mesma quantidade, elas são iguais. E, quando não representam a mesma quantidade, elas são diferentes. Por exemplo, o número 12 ele pode ser escrito como 10 mais 2, mas ele também pode ser escrito como 11 mais 1, ou então como 8 mais 4. Mas ele também pode ser escrito como 14 menos 2. Ou seja, rapidinho, eu descobri 4 maneiras de representar a mesma coisa. Ou seja, rapidinho, eu consegui representar a mesma coisa com números diferentes e operações diferentes. Então, eu posso dizer que 10 mais 2 é a mesma coisa que 14 menos 2. Ou então, eu posso dizer que 8 mais 4 é a mesma coisa que 11 mais 1. Ou seja, nós temos uma igualdade entre números. Mas agora eu vou te perguntar uma coisa. 6 menos 2 é igual a 3 mais 1? O que eu tenho aqui do lado esquerdo é uma quantidade de 6 unidades e eu tenho que tirar 2 unidades. Então, eu tenho 6 unidades e eu tenho que tirar 2 unidades. Se eu tirar essas 2 unidades, tirei uma, tirei 2. Quantas unidades sobraram? Olha, sobraram 4 unidades. Agora, eu tenho que pegar 3 unidades e tenho que acrescentar mais uma unidade. Eu vou colocar mais uma bolinha, ou seja, eu tenho um total de 4 bolinhas, 4 unidades. Ou seja, representou a mesma quantidade. Por isso, eu posso dizer que 6 menos 2 é igual a 3 mais 1. E 5 menos 2? Será que é igual a 3 mais 1? Bem, eu tenho 5 unidades e eu tenho que subtrair 2. Então, 5 unidades, 5 bolinhas aqui, e eu tenho que tirar 2 bolinhas, 2 unidades, não é? Então, eu tiro uma e tiro outra. Sobraram quantas bolinhas? 3. Então, 3 unidades. Agora, será que isso é igual a 3 mais 1? Então, eu tenho 3 unidades e eu quero acrescentar mais uma. Então, eu vou colocar mais uma bolinha. E isso dá um total de 4 bolinhas. Ou seja, 3 não é igual ao 4. Por isso, aqui nós não temos uma igualdade, nós temos uma diferença. Ou seja, isso daqui representa uma diferença.
Isso porque não apresentam a mesma quantidade. E para eu representar essa diferença, eu coloco um tracinho aqui no meu igual. Então, aqui, tudo isso é diferente. Então, toda vez que eu for representar uma diferença, eu coloco esse símbolo aqui. Mas, enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender quando eu tenho duas coisas que representam a mesma quantidade, ou seja, duas operações que representam um mesmo número. Mas é isso aí, até a próxima aula!